Olá, base! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cássia. Eu faço parte do canal A Neta da Dita. E durante uma conversa com as meninas, eu comentei sobre como nós mulheres estamos à mercê de homens doentios que não aceitam o fim de um casamento ou namoro sem desviver uma mulher. A René disse: o patriarcado nos coloca como meros objetos, sem vontade própria, sujeitas às vontades deles e descartadas quando não servimos mais. Mas quando nós decidimos não permanecer em um relacionamento abusivo, eles se revoltam por saberem que eles não são nossos donos e que temos vontade própria. E o fato de decidir que não queremos estar ao lado deles faz com que eles se sintam no direito de nos desviver. Ainda mais depois que surgiu essa quantidade de homem dizendo que não prestamos por isso ou aquilo. Isso quando não usam a Bíblia para justificar a dominação sobre o corpo da mulher. Então, a Nath falou algo que me fez pensar nas estatísticas. Ela disse: muitos usaram e usam a Bíblia, que é um livro sagrado, para justificar atrocidades. Imagine o estrago disso em um país onde 29% da população de 15 a 64 anos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas têm dificuldades na interpretação de textos. Lembrando que 83% da população se declara cristã, não importa qual religião, eles leem a Bíblia. Então eu me lembrei de quando eu frequentava a igreja, houve uma situação absurda. Um caso em que uma irmã usou versículos da Bíblia para acobertar um agressor. Fiquei mais perplexa ainda, porque jamais pensei que algo assim sairia da boca dela. Alguém que pensei ser mais esclarecida por ter formação acadêmica, e perguntei o que ela faria. Se soubesse que uma mulher estava sendo agredida e ela disse que não faria nada, e tinha uma irmã de igreja que estava sofrendo com as agressões do marido, foi pedir ajuda para o pastor. Ele convenceu ela a voltar para a casa dela. E como todo mundo estava sabendo, no culto do domingo ele começou dizendo que ele temia a Deus e que seguia as escrituras sagradas. Mandou que abrissem a Bíblia em Efésios 5, versículo 22 e disse: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E depois de ler essa passagem, ele ainda disse: e se você acha que é alguém para intervir, abra a Bíblia, vai em Mateus capítulo 19, versículo 6, o que está escrito? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Depois disso, saí da igreja, percebi que precisamos falar sobre isso, sobre o impacto que tem em nossas vidas. Uma vez que existem pessoas que se aproveitam de diversas formas da desinformação alheia, seja para enriquecer, cometer ou escapar de crimes, perseguir e até fazerem perversidades com os mais frágeis. Sabemos que isso acontece em todas as religiões, está escancarado nas notícias que vemos diariamente. E nós mulheres somos as presas preferenciais desses predadores. Principalmente mulheres negras, que somaram 63% das vítimas de feminicídio. E sabemos que antes de chegar a esse fim trágico, a maioria das mulheres passam por outros tipos de violência, em sua maioria negras. Entenda que quando não temos discernimento, ficamos vulneráveis. E isso não é apenas falando de religião, mas para mostrar como muitas vezes somos vítimas de discursos machistas, apoiado por mulheres que replicam o discurso sem analisar o que está contido nele. Depois de uma longa conversa, a irmã que fazia isso entendeu que nem tudo se leva ao pé da letra. Provei para ela através de vídeos de discursos machistas na internet, que não é só ouvindo eles dizendo que mulheres não prestam por isso ou por aquilo, que eles passam a pensar que têm o direito de tirar a nossa vida. Muitos também usam a Bíblia para nos diminuir, objetificar, humilhar e até ceifar a nossa vida. Por isso, vamos nos atentar para quem usa a Bíblia e o nome de Deus, principalmente para exigir a sua submissão, seu silêncio, seu corpo, seu dinheiro e o seu voto. Para muitos, nós mulheres somos inferiores e quando simplesmente queremos existir, entendem como uma afronta ao seu ego, poder e a sua masculinidade. Entenda que o nosso objetivo não é atacar a Bíblia, porque nela temos refúgio, ensinamentos e até orientações. Nem que você deixe a sua igreja, que entendemos que fé é que nos mantém de pé, mas é fazer com que você entenda que muitos distorcem o que está escrito nela. E se você identificar que já ouviu alguma passagem de forma distorcida, talvez essa pessoa esteja usando a Bíblia para controlar, calar ou justificar algo errado, ou simplesmente apagar a sua existência, como fizeram com a primeira mulher feita para Adão. Não sabia? Então, Eva não foi a primeira, talvez você não saiba disso, mas no Velho Testamento, em Gênesis está escrito, mas não fazem questão de lembrar que ela existiu. Então, analisar o que está escrito para sabermos o que usam ou tiram de contexto para nos oprimir. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, versículo 7.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerás. Versículos 15, 16 e 17. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 18. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 21. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a para Adão. Versículo 22. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 23. Mas já não tinha sido feita uma mulher do pó? Então, muitos dizem que a primeira mulher de Adão não foi apagada da Bíblia, mas que o capítulo 2 de Gênesis é a repetição do primeiro com um pouco mais de detalhes. Tanto que Deus reafirma a sua criação. Mas outros dizem que é porque foram escritos por 2 escribas com a diferença de quase 500 anos um do outro. Em fontes hebraicas do passado, e principalmente o alfabeto de Ben-Sira, Lilith é descrita como a primeira mulher de Adão, bem antes de Eva. Eu vou juntar alguns e resumir. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele então criou uma mulher para Adão. Da mesma terra que havia criado Adão, ele criou Lilith. Imediatamente Adão e Lilith começaram a brigar. Todas as vezes em que eles faziam sexo, Lilith se mostrava inconformada em ter de ficar por baixo de Adão, suportando o peso de seu corpo, e indagava: por que devo deitar embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e por isso sou tu igual. Mas Adão se recusava a inverter as posições, consciente de que existia uma ordem que não podia ser transgredida. Lilith deveria submeter-se a ele. Vendo que o companheiro não atendia seus apelos e que não lhe daria a condição de igualdade, Lilith se revolta. Lilith chama para o nome de Deus, faz acusações a Adão e voa para o Mar Vermelho. Adão sente a dor do abandono, cai num sono profundo, quando acorda procura por Lilith e não a encontra. Procurei em meu leito, à noite, aquele que é o amor de minha alma, procurei e não a encontrei. Lilith partiu rumo ao Mar Vermelho, que, segundo a tradição hebraica, é um lugar maldito, que prova que Lilith se afirmou como um demônio. E que é o seu caráter demoníaco que leva a mulher a contrariar o homem e o questionar em seu poder. Adão queixou-se a Deus sobre a fuga de Lilith e, para compensar a tristeza de Adão, Deus resolveu criar Eva. Enquanto Lilith é força destrutiva por ser uma figura ciente do seu lugar, uma vez que foi feita do mesmo pó que Adão, uma mulher feita a partir da costela de Adão é um modelo feminino submissa e voltada ao lar, perfeita para o padrão ético judaico-cristão. Uma mulher empoderada sempre será vista como um problema, alguém a ser calada, subjugada e apagada. Porque mesmo que a expulsão do Éden tenha sido causada pela Eva, dificilmente você verá alguém querendo apagá-la da história. Então fique atenta se um dia ouvir esse tipo de discurso, principalmente se ele vier de um líder religioso. Esse é o tipo de discurso de um homem que odeia mulheres e nos coloca como meras serviçais, que faz com que muitos homens se sintam no direito de nos agredir e até ceifar a nossa vida. Quando decidimos que temos o direito de sermos felizes e respeitadas, eles usam a Bíblia para justificar a sua visão machista de como devemos nos comportar. Deus deu ao homem ser o chefe, isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. Ao homem foi dado a ele a liderança. Mas a mulher de hoje, ela sempre quer ter mais, não se contenta em ter qualidades normais de uma mulher. Ela quer mais, isso é ideologia, e usa uma palavra que nos dias atuais vocês já escutaram muito: empoderamento. Mas a mulher tem o desejo de poder, não é o desejo de servir. É o desejo de poder. Empoderamento, essa palavra é do mundo atual, portanto a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra do masculino com o feminino é diabólica! Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 está escrito: vou dar-lhe uma mulher idônea. Aqui você entende qual é a missão da mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois têm que ter harmonia. Você, mulher, não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Esse é o tipo de discurso de um homem que odeia mulheres e nos coloca como meras serviçais. Mas calma, graças a Deus existem aqueles que entendem que usar a Bíblia para justificar a perversidade é covardia. Sim, em Gênesis capítulo 2, versículo 18 está escrito: vou dar-lhe uma mulher idônea. Porém, estamos falando de um livro que foi escrito há mais de 3.300 anos. Só isso já não nos permite uma interpretação fundamentalista, literalista, quer dizer, pega o texto lá e aplicar para hoje, não é assim? No próprio Gênesis não tem nada de homem superior, não tem nada de mulher auxiliar. Porque em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os criou em estado de igualdade. Dizem que o empoderamento é algo do mundo moderno, mas não quer dizer dominação, quer dizer busca da igualdade. Agora, se vamos olhar para o Novo Testamento, e se quisermos olhar a própria palavra empoderamento, o que foi que aconteceu com Maria? Uma mulher simples, desconhecida, numa cidadezinha chamada Nazaré. Ela foi convidada por Deus
para ser mãe do Filho de Deus, ser o seio da encarnação de Deus entre nós. Você quer empoderamento maior do que esse? Isabel, uma mulher já passando da idade de ter filhos, infértil, estéril, Deus disse, tu vais ser mãe do precursor e ela foi mãe do João Batista, o que já não se esperava. Você quer empoderamento maior? O protagonismo feminino tão importante no Novo Testamento, Madalena, que é a apóstola dos apóstolos. A primeira vez Jesus ressuscitado, é ela quem vai comunicar aos apóstolos dizendo, eu vi o Senhor. Aos pés da cruz, só um homem que não fugiu, só João, todos os outros fugiram, um até se enforcou, o traidor. E as mulheres lá, aos pés da cruz, junto com o Senhor, honraram o protagonismo que Deus lhes conferiu. No Evangelho de João, antes de Jesus morrer, ele vê João e Maria juntos. E ele dá a Maria o cuidado de ser mãe dos apóstolos, porque João representava a todos. Jesus diz, filho, eis aí tua mãe, e depois diz para Maria, mulher, eis aí teu filho. Ele não diz a palavra mãe, diz mulher. Estava englobando todas as mulheres do mundo. Por isso, irmãs, fiquem firmes. Continuem lutando pelo direito de vocês. E aos homens, não há nenhuma guerra de sexos por aí. O que há é uma luta por direitos fundamentais, e se há algo de diabólico na sociedade de hoje. Não é as mulheres buscando seus direitos, protagonismo e o empoderamento. É o feminicídio. É a morte covarde de mulheres por homens ciumentos, mal preparados para a convivência entre iguais. É a violência contra a mulher, é o assédio sexual e moral no trabalho, nas igrejas e em tantos outros lugares. Isso sim é diabólico. Continuemos na esperança e procuremos entender a verdadeira mensagem salvadora de Jesus, de Maria, para nós sem cair nessas falácias de desprezo para com as mulheres. Talvez se Adão lembrasse que Lilith foi feita do mesmo pó que ele e não impusesse a ela a sua superioridade masculina, certamente não teria sido expulso do paraíso.